ideológico. Então eu agradeço muito por tudo que vocês têm feito, porque vocês são de fato o combustível da transformação. Eu não digo vocês, nós, porque nós estamos nesses movimentos de luta. A gente pode estar com um pé na política institucional, mas o outro pé nos movimentos sociais. Eu penso que é assim que tem que se construir política, e não os dois pés no gabinete, como é muito feito, sobretudo na prefeitura de Belo Horizonte. Nunca vi o prefeito em alguma manifestação nossa, dos companheiros que estavam em luta das defesas das áreas verdes. Mas, me apresentando para quem não me conhece, chamo Duda Salabert, estou deputada federal, mas sou professora. Eu digo sempre, posso estar na política, mas sou professora, até porque eu reconheço que meu papel em sala de aula é muito mais importante do que o meu papel no espaço legislativo. No espaço legislativo nós criamos e fiscalizamos leis, mas em sala de aula nós criamos consciências. E o que muda o mundo de fato não são novas leis, mas novas consciências, as quais se constroem em sala de aula. Então, para discutir questão climática, penso eu, não adianta nada construirmos o melhor plano do mundo, não adianta nada construirmos a melhor legislação do mundo, se ela não vier acompanhada de um avanço de consciência, sobretudo que se refere à construção de uma educação climática, para a gente entender o contexto que nós estamos e a crise profunda que nós estamos mergulhados devido a um modelo socioeconômico neoliberal que tem se agudizado no estado de Minas, que tem respingado, porque Minas BH está ficando cada vez mais tucanizada, infelizmente, e que está se aprofundando aqui. A gente está vendo um desmonte plasmado no ataque ao plano diretor feito pelo prefeito Fuad Numa, que é um covarde por fazer esse ataque no contexto de crise climática. Para conversar várias vezes, e ele foge da conversa. Um covarde, diga publicamente isso, o ataque à pessoa também, mas à pessoa e também ao político. Mas, sobretudo porque aconteceu na prefeitura nessa última semana, que não vou publicizar, mas nós teremos um momento para conversar. E quando vai discutir questões climáticas e educação, eu acho que temos a companheira Ávila aqui, representando os povos tradicionais, a comunidade indígena, que eu acho que é fundamental pensarmos sobretudo nos povos originários, porque, e discutindo questões de consciência, para superar ou mitigar a crise climática, há que ter também um avanço de consciência, penso eu, em superação do antropocentrismo. Nós vivemos uma sociedade antropocêntrica que coloca o ser humano como centro do universo. E eu penso que nós temos que pensar em questões globais de superação do antropocentrismo para um ecocentrismo ou um biocentrismo. O antropocentrismo coloca o ser humano como centro do universo. E nós temos substituído por um ecocentrismo que nos entenda como parte do universo. Não é só o ser humano como sujeito de direito, como é plasmado no antropocentrismo, mas as serras, águas, mares, cachoeiras, natureza, animais também como sujeito de direito, como a gente defende uma visão ecocêntrica. Porque essa visão antropocêntrica, que casada com o capitalismo, nos coloca nessa crise que afeta todo mundo. Porque o antropocentrismo, ao colocar o ser humano como centro do universo, eu pergunto, quem que é humano numa visão antropocêntrica? Quem que é humano numa visão antropocêntrica? O humano, numa visão antropocêntrica, que surgiu no contexto da Europa, é uma visão de que o humano é o homem branco, europeu, rico, heterossexual e cisgênero. E quanto mais distante dessa categoria, menos humano você é. O humano, numa visão antropocêntrica, é o homem branco, europeu, cisgênero, rico da Europa. Quanto mais distante, menos humanos somos. Então as mulheres foram tratadas como máquinas reprodutoras, os indígenas como selvagens, negros e negras como coisas escravizados, e nós, pessoas LGBTs, até hoje, sobretudo nós travestis transexuais, lutamos ainda para acessar a categoria de humanidade que nunca nos foi dada, porque se perguntar qual que é a maior pauta de travestis transexuais na América Latina, nossa maior pauta ainda é nome, banheiro e identidade. Se nós lutamos por respeito a nome, respeito à identidade, para ter um banheiro qualquer, é porque eu tenho um mínimo para reconhecer nossos corpos como corpos humanos não foi conquistado, porque nós estamos longe dessa categoria que foi fossilizada no imaginário e que acaba sendo também um dos combustíveis da lógica capitalista. E aí, continuando nessa questão das consciências, eu lembro quando nós fomos eleita vereador em Belo Horizonte, eu tentei fazer a campanha no ponto de que a campanha fosse também pedagógica. Porque eu digo, eu posso estar na política, mas sou professora. E aí nós buscamos fazer uma campanha lixo zero. Não imprimir nenhum santinho, nenhum panfleto, nenhum adesivo, nada.
porque segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a quantidade de lixo eleitoral gerada na última campanha daria para produzir 40 milhões de livros. E eu perguntei, vocês preferem 40 milhões de livros ou aquela quantidade de lixo eleitoral? E além disso, porque não basta mitigar, nós também temos que avançar na questão ambiental. Prometi que cada voto que eu tivesse seria uma árvore que plantaria. E aí nós terminamos as eleições e foi uma vitória coletiva com quase 40 mil votos, que colocou meu nome no SPC das árvores, tá vendo? Quase 40 mil árvores ali. Falei, como a gente pode pagar essa dívida? Eu lembro que mineradoras me procuraram, né, oferecendo 100, 200 mil árvores, né, fato que me colocaria, garantiria minha reeleição e ninguém ia saber que aquele dinheiro veio de mineradora. Mas eu aprendi com muitos companheiros, sobretudo a companheira Heloísa, que mais vale um coração partido do que uma alma vendida, né? Então eu falei, não vou... São eles responsáveis por essa crise climática também. Então, em vez de unir com as mineradoras, em vez de unir com as churrascarias que prometeram também, fui unir com os coletivos que estão plantando árvore, como o Pomar BH, como Pequenos Protetores do Planeta, que aqui está também, Arboriza BH, que ajudaram a construção. E aí nós sentamos com a prefeitura, o Mário foi um parceiro nesse sentido, que a gente chegou e falou, não basta também plantar árvore, nós temos também que plantar novas consciências. Eu lembro que na época da gestão Calil, nós dissemos, vamos criar um programa de que, em vez de não só eu plantar, não só os coletivos plantar, mas a cidade plantar. E que esses plantios aconteçam próximo às escolas. Porque as escolas, a comunidade escolar plantando, no momento dos plantios nós vamos ter a aula de educação climática. E aí, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, o Mário foi um parceiro, junto com a gestão Calil, a gente começou esse projeto de que todo mundo plantaria ali. E aí, colocaria em prática um plano de crescimento ecológico na cidade. E foi a medida que nós tivemos associada ao PLAC, que aqui estava aprovado, colocado em prática, para a gente ajudar, no ponto de vista legislativo, o executivo a cumprir as metas que ali estavam. E conseguimos avançar, tanto é que no primeiro ano, se eu não me engano, eu posso estar errado, eu não estou com os dados aqui, eu acho que a gente conseguiu plantar 8% a mais do que a meta prevista na prefeitura por aquele ano. E nesse sentido, tanto a Fundação de Parques Zoobotânicos como a Secretaria de Meio Ambiente foram parceiros fundamentais, e os coletivos e todo mundo que aqui está para esses plantios. E aí, só para adiantar e terminar minha fala, nós também avançamos na fiscalização das mineradoras, sobretudo aqui na Serra do Curral. E aí acho que é um ponto importante dizer que, como foi bem dito pela Lohana, que já que está com um debate sobre consciências, que a mineração em Minas Gerais é muito mais do que uma atividade econômica. A mineração em Minas Gerais é uma ideologia que nós temos que combater, porque fossilizou-se no imaginário popular a ideia de que a mineração é fundamental para o crescimento econômico do Estado. Isso é uma mentira, isso é uma falácia. Se nós pegarmos em número, a mineração representa, em média, nos últimos 10 anos, 4% do PIB. 4% do PIB. Em média, nos últimos 10 anos, é 4% do PIB, 1,3% dos empregos gerados e 2% dos impostos arrecadados. Eu pergunto, que essencialidade é essa? Nós estamos no contexto de crise climática. Somos a última geração capaz de frear a crise climática. Somos a última geração capaz de frear a crise climática, que vai agudizar a crise hídrica. E nós temos no quadrilátero ferrífero mineradoras destruindo nossos reservatórios de água. Porque é impossível minerar aqui no quadrilátero sem destruir os nossos reservatórios de água. E aí nós temos o Romeu Zema acabando com a legislação ambiental e com isso acabando com a nossa água. Com uma falácia de que a mineração vai ser engrenagem central para Minas Gerais crescer. Isso é uma mentira. Dados do IBGE mostram que os municípios que tiveram mineração de ferro são os municípios que têm maior desigualdade socioeconômica. Se mineração trouxesse riqueza, Minas Gerais seria o estado mais rico do mundo. Pará seria o estado mais rico do mundo. Se Minas Gerais trouxesse riqueza, Brumadinho, Barão de Cocais seria um exemplo de desenvolvimento socioeconômico. E não é. Pelo contrário, é um abismo no que se refere a questões socioeconômicas desses municípios. Por isso, para terminar minha fala, a gente tem que aprofundar a nossa luta, não só no plano da legislação, não só no plano das ruas, não só no plano das parcerias, mas também no plano das consciências. Que é fundamental a gente combater essa consciência dominante, patrocinada por grandes oligopólios que querem manter nós, sobretudo aqui do Brasil, nessa condição de neocolônia. E uma última coisa aqui, para terminar de vez minha fala, eu acho que
quando a questão climática, como foi bem dito pelo Rodrigo, é uma questão sistêmica, envolve diversas questões, a gente também começar a pensar a questão de resíduos. Eu lembro que na época da gestão do Calil, nós apresentamos para a Prefeitura um plano municipal de gestão de resíduos orgânicos, para que Belo Horizonte fosse referência nessa questão, e não avançou. Então, como fala o Bertolt Brecht, primeiro o estômago, depois a moral, o tempo da fome não é o tempo da ideologia. Nós temos coisas urgentes para lutar aqui em Minas Gerais, urgentes para lutar em Belo Horizonte. O plano diretor está batendo na porta e a gente é atropelado a todo momento, porque a gente está construindo luta para avançar um plano de resíduos orgânicos para Belo Horizonte, mas aí vem o desmonte do plano diretor. A gente vai lutar em defesa da Serra do Curral e acontecem outras questões que vão nos atropelando. Então, termino dizendo, isso exige da gente muita articulação. Nós vencemos na esfera federal, mas perdemos na esfera estadual. E não podemos deixar que o que está acontecendo na esfera estadual respingue e infiltre na esfera municipal, que é o que eu estou percebendo nos últimos meses. Por isso aqui a provocação que fiz ao prefeito, e faço porque mais vale um coração partido do que uma alma vendida. E essa provocação tem que ser feita sim, porque o que nós estamos discutindo aqui não são questões pontuais, são questões estruturais. É a cidade que nós queremos, é o país que nós queremos e é o mundo que nós vamos construir. Por isso, muito obrigado. Registrando aqui Gil Vander, dia 16 de março de 2023, na UFMG, Faculdade de Direito, emergência climática. Diminuir a esperança, porque na lembrança vamos resgatar. Guardada bem na memória, nossa história vai continuar. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta, vamos se unir pra mudar. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta, vamos se unir pra mudar. Bate fundo na bandeira, bate fundo da mudança chegou. É na roça, na cidade, na sociedade do trabalhador. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar.